Olá, galerinha! Tudo bem? Nós somos o Rumo ao UERJ e hoje temos uma entrevista muito especial, que é a entrevista da France, né? France que foi aprovada em Ciências Sociais no vestibular da UERJ 2025, feito em 2024, né? Em dezembro, né? De 2024. Vamos conhecer essa trajetória que é inspiradora em todos os sentidos. Inspiradora para vocês, jovens que sonham em estar na universidade, que foi um sonho gestado pela nossa amiga França, né? E para você que é mais velho, adulto, né, que tem uma vida corrida, que acha que não pode estar na universidade, que isso é impossível, né? E esse ano nós fizemos em janeiro uma entrevista também muito legal aqui com a Raquel, que também é uma mãe, que também provou aí que se você tem vontade de estudar e que não há idade para estudar. Bom, vou apresentar para vocês France. France, fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho da France. De onde que vem a France? Como que foi gestado em você, France, esse sonho de fazer uma faculdade, de estar no ambiente universitário, numa UERJ? Bom, eu sou Francis, né? Sou uma pessoa muito simples, mas muito reservada. Sou uma pessoa, venho de uma família humilde, sou cearense, né? Mas, assim, eu sempre tive uma ideia fixa na educação. Mas, assim, as oportunidades, quando eu era pequena, a educação já era um pouco, como é que se diz? Por a gente morar em roça, essas coisas assim, era muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido, fui alfabetizada muito cedo, apesar das circunstâncias da educação e do contexto do lugar, né, no caso. Mas, assim, foi interrompida em vários períodos, né? Então, assim, quando eu cheguei aos 17 anos, eu tive que parar de estudar, e aí eu só vim recomeçar 25 anos depois. Mas, assim, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu vivesse, por mais que eu fosse feliz, existia aquela lacuna, né? Que a felicidade não era completa, porque existia aquela parte que faltou em mim, educação. Que legal. Então, assim, foi aí, é como se ela escapasse pelas mãos. Depois, me casei, aí começa outra etapa, né? Sim. Aí, E France, quando você deixou de estudar aos 17 anos, né? Que você, pelo que você falou, você teve uma educação regular, né? Quando criança, né? Você parou com 17 anos, você estava mais ou menos aonde na educação eu formal? estava, assim, como eu falei com o senhor que era muito difícil, na época, a gente se deslocava, era muito longe, né? Assim, da escola para minha casa era muito longe. E, assim, quando eu parei, pelas dificuldades que existia, eu estava fazendo acho que eu estava fazendo sexta série do Sexta ensino série. fundamental, é Bacana. isso. Bacana. Sexta série do ensino fundamental. Isso. Aí, Ó, faz o seguinte, só afasta um pouquinho o celular para você entrar mais. Isso, tá ótimo assim. Isso, perfeito, perfeito. sim. Uhum. Então, foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, cheguei aqui, estava com 19 anos, mas aquilo me perturbava, né? Porque era uma coisa que eu queria muito. E comecei a trabalhar, logo depois me casei, e 25 anos depois dessa primeira etapa, eu falei, eu vou estudar. Que E legal. aí eu fui fazer o EJA, né? Porque eu queria uma aceleração. Aí você já estava provavelmente com 42 anos, por aí, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Aí eu resolvi fazer o EJA, né? Que, assim, para dar
um salto mais rápido. Isso. Então, eu fiz 2 anos e, assim, fui aprovada 100%, notas maravilhosas. Que legal. Aí você terminou o EJA até o que é hoje o 9º ano, né? O 8ª série, 9º ano, né? Isso, E o isso. ensino médio você fez como? Aí eu fui fazer o ensino médio, aí fiz o primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino médio, minha neta nasceu. Aí eu tive que interromper porque a minha filha precisava de mim, de alguma forma, até mesmo quando ela voltasse a trabalhar, essas coisas assim. E aí eu tive que interromper. Hoje a minha neta tem 15 anos e 15 anos interrompidos de estudo. Voltei a Eu voltei na época da pandemia, prof. Eu fiz o provão do Enseja e passei, assim, direto. Depois de 15 anos de novo, fiz o provão do Enseja e passei, direto. Caramba, gente, é impressionante. É uma trajetória impressionante, né? Porque a gente percebe, Franci, que assim, você ficou entre um período e outro, né? 25 Isso. anos, depois mais 15, mas assim, é nítido, né? O que a gente percebe aqui, que você sempre quis muito, sempre teve Muito, muita vontade, né? E assim, muito. e de uma inteligência fantástica, né? Porque assim, esses períodos quando você interrompe, né, o ensino, né, É muito difícil é quando muito volta. difícil, Isso né? eu entendo. Isso, porque assim, eu falo como professor, né? Mas os pedagogos, né, que são especialistas nessa questão, eles dizem que justamente esses períodos muito longos, né, as pessoas normalmente acabam desistindo. E agora eu fiquei mais impressionado ainda quando você disse que voltou na pandemia, né? Porque eu te conheço muito da época da pandemia, É né? isso Eu acho mesmo. que a gente se conheceu lá, né? Provavelmente Isso. a gente É. se Aí, assim, conheceu lá. o senhor ainda não tinha uma plataforma, né? Uma plataforma ainda de estudo. Mas, assim, o senhor já dava aula no YouTube, né? No caso. Caramba! Então, aí eu falei assim, no caso, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Assim, nesses períodos todo que eu parei de estudar, mas eu não parei de escrever, porque eu sempre gostei muito da escrita, né? Então, eu continuei escrevendo muito. Aí eu resolvi, gente, já que eu passei, eu agora acho que eu vou realizar o meu sonho. Eu não vou guardar o que eu escrevo só para mim. Eu quero compartilhar as minhas experiências, né, com quem está lá de fora. Aí eu fui me inscrevi no Enem primeiro. Eu sei que eu fiz o Enem, mas eu já conhecia a prova do Enem muito bem, mas eu queria o vestibular, porque o vestibular, para mim, era a coisa mais importante da vida, porque todo mundo acha, como é que se diz, um pesadelo, né? É, Todo mundo acha um pesadelo. Então, eu queria conhecer. E eu queria conhecer a prova da UERJ, porque eu comecei a ver os vídeos no YouTube e eu achei um, assim, muito específico. As suas aulas muito específicas. Aí eu comecei a acompanhar. Quando veio a pandemia, eu fiquei frustrada, porque a prova de ouro, lembra que era para. Eu falei, tudo que eu estudei adiou. Aí, engraçado que a pandemia frustrou todo mundo, né? Eu pois fiquei é. frustradíssimo. Então, aí o que, que acontece? Aí eu falei, bom, mas assim é mais um tempo que eu tenho para estudar, né? Porque assim, como eu trabalhava muito na época, eu trabalhava muito, tinha dias, tinha semanas que eu ficava a semana inteira no trabalho, porque assim, eu sou acompanhante, e acompanhante geralmente, assim, se não tiver uma que renda, você vai ficando. E eu ficava muito tempo no trabalho. Então, eu só via as aulas quando eu podia. Tinha um tempinho, ia lá, corria e via. Mas mesmo assim me inscrevi. Professor, eu não sei o que aconteceu comigo. Acho que a emoção foi tanta que na primeira vez que eu tentei, foi bem na época do 1984. Aquele livro eu sei de cor e decorado.
George Orwell, né? Mas eu não sei, assim, quando eu entrei na sala, parece assim que eu entrei num cinema onde aquelas cortinas se abriam e aquele filme todo da minha vida estava ali, que eu travei na hora da prova, eu não fiz um nada. Caramba! Eu Eu olhava lembro de aquele... você ter dito Isso, que você não conseguiu terminar a redação, não foi isso? isso. Então, eu olhava aqueles jovens ali, e eu ali, que eu já tinha tido a oportunidade, assim, se eu tivesse tido oportunidade, eu já estaria ali até, sei lá, dando aula, alguma coisa assim. Aquilo, assim, sabe, aquela emoção forte, assim, que bate mesmo, e eu não consegui. Olha, eu trabalhei a redação, mesmo que o senhor falou o tempo todo, o que o senhor acertou, né, o tema. Isso, Então, acertei. então, eu trabalhei aquele tema, eu fiz umas 10 ou 20 redações, sim, entendeu? E na hora eu não conseguia, era como se eu tivesse dado. Não era nem questão, porque eu só escrevo muito, eu fiquei apavorada. Não foi com uma. Assim, acho que foi assim, tantos anos de luta, tantos anos querendo, e quando eu consegui, a emoção travou toda a minha expectativa. Viu que bacana? A gente aprender com a Franci, né? É porque eu acho, Franci, que. Acho não, eu tenho certeza, né, como professor, né, que é exatamente isso mesmo. É que a gente fica, né, muito impactado por estar ali, né? E é uma emoção que não se separa da razão, né? A gente não tem como Não, separar emoção e razão, né? não tem. E você estava ali, né? Porque a tua trajetória ela é muito impressionante, né? Porque assim, você chega numa pandemia que de fato frustrou todo mundo. Eu não aguentava mais, Francis, falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Depois o Camões, né? O Camões. Vamos. O Camões, eu não aguentava mais falar de 1984. Eu ficava assim, gente, aquele vestibular, aquilo foi dando nervoso, né, em mim, pessoalmente, né? Porque assim, a prova ia ser em dezembro de 2020, aí não teve. Aí depois ia ser em julho, não teve, né? Aí Isso, depois foi só em dezembro de 21. isso, Então a gente ficou 2 anos, né? foi. Estudando muito, né? Eu me lembro, estava falando até ontem na aula, né, do nosso curso de Camões, né? Aquela maldita Então, eu até janeiro, acompanhei. né? Mas assim, e confesso, né, que no meu caso foi muito desafiador, né? Eu fiz quando eu estava comentando isso com os amigos, né, recentemente, né? Que eu fiz um pacto comigo mesmo em 2020, né? Que eu trabalharia com ensino digital a partir dali. Todas as minhas noites eu estaria trabalhando ali, não trabalharia mais, que eu sempre gostei de trabalhar no ensino noturno, né? Mas Uhum. a partir dali que eu me dedicaria totalmente, né, ao ensino digital nas minhas noites, né? Hoje consegui, né? 5 anos depois, né? Consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, e vocês, ali de 2020 e 2021, né, tiveram uma importância muito grande, né? Você, a Âmina, né? É, a grande, que eu chamo ela de a grande dama de Copacabana, a nossa amiga, né? Então, vamos, André, fazer um vídeo aqui em Copacabana, né? Aí a gente gravava os vídeos em Copacabana, ia para lá no meio da pandemia com máscara no, né, rosto. Eu lembro. Né? Então, assim, ali a gente teve realmente um encontro, né? E para todo professor, esses encontros são fundamentais, né? E sedimentou o que hoje é o Rumo ao Oeste. Porque eu me lembro que todos nós, né, quem fala isso muito também é a Nilza, né? A Nilzinha também, Uhum. né? Que fala muito isso, que nós escolhemos o nome, né, do Rumo ao Oeste, porque eu quis É enxergar. verdade. Eu Era um lembro. canal no YouTube que tinha meu nome, né? É, E virou Rumo ao Oeste, porque nós fizemos esse grupo, né? Que com se certeza. constituiu, né? E é muito interessante hoje, pensando, né?
como que vai ser essa entrevista, né? Super legal, que para mim é muito emocionante, né? Estar te entrevistando, né? Então, assim, eu fiquei pensando, me bateu todo um filme, né? Dos últimos 5 anos, assim, da minha trajetória como professor também. Porque se não fossem vocês ali, né? Eu poderia ter ido para outro caminho, desistido, né? Deixa aquilo ali de lado, né? E vocês foram muito importantes para essa sedimentação da minha carreira mesmo, né? Como professor e tal, né? Então, fica aqui o meu muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. E vamos lá. Mas assim, rumo à UERJ só tem a crescer, né, prof? Não tem como, né? Porque, assim, esse ano sai uns, o ano que vem já vem outros, né? Já vem outras novas gerações, e assim... E o legal, né? O legal dessa trajetória, né, Franci? É o seguinte, os grupos são diferentes, né, de um ano para o outro. Ano passado era uma turma muito técnica, né, que foi a tua turma, que teve disparado aí os melhores resultados, né? Era uma turma muito técnica, era uma turma mais silenciosa, né? Que a turma de 2023 era muito, muito falante, né? Era muito de frente, né? Mas todas são importantes, né? Todas, de fato, são importantes, né, para a consolidação, né, do que e do que eu entendo como o ensino digital, que tem essa proximidade, né? Que é engraçado. Eu comentei contigo no dia, né, que você passou, né? Eu falei assim, caramba, eu nunca tinha visto o seu rosto, né? Aí eu falei assim, caramba, eu tenho uma intimidade com o Franci, de falar com o Franci todos os dias de manhã, brincar, né? Dar bronca, né? Não deixar de existir. Eu tinha levado uma bronca um dia antes. Né? Não pode desistir, Franci. Que é isso? Não pode, né? Tem que persistir, né? É aquela luta. E é interessante porque, assim, muita gente me pergunta isso, sabe? Professores que estão anos no ensino tradicional, né? André, mas tem proximidade? Eu falei, gente, se tem proximidade, a gente se fala sempre, né? A gente se fala 7 da manhã, 6 da manhã, né? Então, hora. Isso vocês me ensinaram, entendeu? Esse potencial do ensino digital, né? Eu já tinha trabalhado em ensino digital na PUC em 2012, 2013, mas era uma coisa muito fria. Era uma coisa de você enviar o trabalho por e-mail para o professor corrige, não tinha essa coisa aqui da câmera. O legal é essa integração, né, prof? O legal é essa integração, porque é um meio que o senhor, como é que se diz, dá aula, o senhor se diverte, o senhor, né, discute, o senhor escuta, o senhor aprende. Então, assim, muito legal. Muito legal. E me conta uma coisa agora. Aí você fez esse primeiro vestibular, claro, né? Você estava num estado de epifania, para usar Clarice Lispector. Né? Fiquei arrasada. De epifania. Aí você resolveu fazer um outro vestibular, né? Aí veio, eu me lembro que veio muito essa questão também de você conhecer, né? Porque a UERJ mudou o formato do vestibular, né? Ela voltou ao formato dos exames de qualificação, os EQs, né? E depois as específicas, né? E como que Franci? Porque isso é importante também para os jovens, né? Por isso que eu tenho maior paciência. Hoje mesmo, no nosso grupo, né? Lá do primeiro aqui, uma moça perguntou, mas como que é essa prova? Tu viu que eu respondi tudo detalhadamente? São 70 questões, 14 de linguagens. Eu faço questão, né, de explicar direitinho, porque é um mundo diferente, não é, Franci? Porque deve ser muito parecido, por exemplo, com você agora no primeiro período da UERJ. É um mundo completamente diferente. É um mundo completamente diferente. Mas, assim, na verdade, aí quer dizer, eu fiquei frustrada, mas eu entendi até a minha posição quando eu não consegui fazer na pandemia. Aí, quando foi em 2003, eu continuei no curso, né? Aí o senhor foi e lançou a plataforma, aí eu fiz o curso, né? Mas continuava trabalhando feito louca mesmo, né? E aí eu só via aula, assim, mais ou menos, quando dava tempo, sobrava um tempinho, eu via, quando eu vim em casa, era assim, aí eu dava uma olhada. Então, eu não cheguei a passar nem na classificação, em 2023, né?
Aí, um acerto. isso, aí quando foi 2024, aí deu uma refrescada, né? Aí eu falei, não, eu vou tentar a última vez, ainda te falei, né? Eu vou tentar pela última vez, porque eu quero conhecer essa prova, eu quero conhecer o vestibular. O Enem eu já conheço, mas eu quero conhecer o vestibular, porque o vestibular, todo mundo diz que é um pesadelo, é um bicho de sete cabeças, todo mundo se mata de estudar, e eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer, né? Vi as aulas, acompanhei o ano passado mais ou menos quase todas as aulas, as que eu não conseguia ver ao vivo, eu via depois, mas eu não deixei de fazer. Caim, eu fui apaixonada pelo Caim, né? As coisas assim. A Margareth, então, nem se fala, porque foi um livro que me impressionou bastante, né? Então, assim, o Rumo ao UERJ me deu suporte, porque o professor, no caso o senhor, é uma pessoa assim, que entende, conhece muito especificamente a prova da UERJ. Como é que se diz? O exame de primeiro exame de classificação, parece que a prova é feita pelo senhor. Tudo que o senhor fala que vai cair, cai. E cai da forma que a gente estuda. Então, assim, o primeiro exame de classificação, se você estudar mesmo, prestar atenção nas aulas, entendeu? Quiser de verdade chegar aonde eu cheguei, é só estudar. E não vai ser tão difícil. Porque Não é tão a difícil. gente tem essa coisa, né? Eu acho que é uma característica da gente mesmo, né? Do Rumo ao UERJ, né? Essa questão de você se preparar com muita antecedência, né? Sim. Você vê, a gente está aqui hoje, é dia 8 de abril, né? A gente já teve 11 aulas da Clarice Lispector. Isso. Né? Tem curso que começou agora, essa semana, né? Mas a gente faz isso com seriedade, que é para o aluno também, né? Ele degustar o texto, né? Gostar do texto, né? Que, por exemplo, foi o que você falou do Caim, né? O Caim, Franci, eu sempre falei isso, né? Que eu fiquei assim, caramba, como que eu vou dar Caim de José Saramago num curso digital para vestibular, né? Eu vou ter que fazer, sei lá, um esforço hercúleo. E digo com toda sinceridade, foi o curso mais... Eu sou professor universitário, foi o curso mais difícil que eu já dei, que eu dei ano passado. Nem os cursos da faculdade eram tão difíceis, né? Porque, assim, eu precisava dar todo o suporte para vocês, né? Que não é um texto fácil, né? Mas, assim, tem que se tornar prazeroso, né? Tem que se tornar, né, legal para que vocês me acompanhem. Tem Né? que gostar. Então, assim, e foi brilhante. Foi uma turma, eu acho que eu também fui muito feliz, né? Deus me deu, né, um grupo muito bom, né? Para Verdade. né, para eu poder, né, suportar, né, todas as pressões, né? E assim como a vida é cheia de surpresas, e 2024 para mim foi um ano muito difícil, né, pessoalmente, né? Porque assim, meu pai estava passando por um processo de tratamento de câncer. Eu recebi, né, um cargo, né, de chefia na universidade. Então, assim, tinha tantas coisas e não podia largar, né, vocês, né, com a Margareth Said, que foi uma leitura fantástica. Nossa, Né? Fantástica. Como eu disse, acertou mais uma vez o tema, né, da redação, né? Então, assim... E me conta uma coisa, dos livros que você leu ano passado, né, em 2024, qual e por que mais te impressionou? Olha, assim, o Caim eu gostei, assim, sei lá, assim, acho que pelas travessuras, né? Assim, as travessuras, assim, as conversas dele, os diálogo, os questionamentos, essas coisas assim, com Deus, né, no caso, Caim, me impressionou nessa parte aí. A Margarete é uma leitura, assim, que a gente sabe que é uma distopia, mas que isso é um aviso, sei lá, é tipo uma denúncia
para que a gente esteja atento a todos os momentos, porque isso pode ainda acontecer, né? Então, assim, já acontece em alguns lugares, que a gente sabe que, por mais que tenha tido um momento democrático, mas voltou a acontecer e não está livre de acontecer em qualquer outro lugar. Então, é assim, que a gente tem que se manter firme aos nossos propósitos, né? Lutar pela nossa independência, lutar pela nossa seriedade, lutar pelos nossos objetivos e lutar por tudo que nos dá um direito, né? Exatamente. Eu passei um livro, perdão, um artigo, né? Não sei se você chegou a acompanhar essa aula, foi uma aula de atualidade que eu dei. Eu passei um artigo de uma jornalista do jornal o Globo, né? Mostrando, por exemplo, o quanto de palavras que são proibidas, né, pelo governo Trump atualmente, agora, em 2025, nos Estados Unidos. Essa já voltou a acontecer, viu? A gente leu ano passado e já voltou a acontecer. Né? Lembra a Margaret Atwood, mas lembra também muito George Orwell, 1984, né? Isso. Controle da linguagem, do vocabulário, né? Controle da liberdade de expressão, de existir, né? E eu acho que essa mensagem que você deixou é uma mensagem da Margaret Atwood mesmo, né? Que a gente tem que lutar pela nossa democracia. Nada está dado, né? Quando a gente acha que está tudo dado, está tudo muito tranquilo, é que o vilão vem ali e toma a gente, né? Então, é nessas horas que a gente tem que se manter atento, né? Nós temos que ser guardiões dela. Não é só quem está lá no poder. Nós também, a sociedade tem que gritar, tem que clamar, a sociedade tem que estar junto, porque é um contexto social completo. Exatamente. E, Franci, agora uma coisa que é muito legal, né? Que é muito interessante, né? Que são, como dizia Karl Marx, né? Você vai estudar, e essa frase que eu vou te dizer agora, você vai estudar lá na faculdade, né? Ele costumava dizer o seguinte, né? O homem faz a história, mas não faz como quer, né? E tem uma coisa na tua trajetória do passado que foi muito legal, né? Mas uma doideira. Você estava estudando Carim, você estava estudando linguagens e história, né, como específicas. Aí, a sua neta te escreveu na Faculdade de Ciências Sociais, e específicas eram História e Geografia, e você descobriu, acho que foi em setembro. Uma semana antes. Uma semana. Então, aí assim, acho que assim, quando você quer, por isso que eu digo que quando você quer de verdade, as coisas acontecem, né? Sim. Então, assim, eu sempre tive tive dois pensamentos. Um em psicologia, porque, assim, para a gente entender esse mundinho, né? Esse labirinto que é o nosso universo, o cérebro, né? E outra, ciências sociais, porque eu sou muito crítica. O senhor sabe, eu sou muito crítica. Sim. E eu vejo um contexto assim de uma desigualdade social sem tamanho no nosso país, assim como em outros também, não só aqui, mas em outros também. Então, eu tinha essas duas em mente. E minha filha, no caso, quem faz as coisas para mim é ela, né? Aí eu pedi para minha filha, sabia disso, e eu pedi para ela fazer a inscrição da específica, né? Aí ela fez, só que eu não estava em casa. Quando ela fez, aí ela colocou ciências sociais. Eu só cheguei e falei, tu fez a inscrição? Fiz. Então tá certo, tudo bem. Só que eu esqueci de pegar o cartão de confirmação cedo, né? Então eu estudei Caim até a última semana, até a penúltima semana da prova, né? Aí, quando eu peguei o cartão de inscrição, eu fiquei em estado com epifania. Professor! Ciências sociais. E o legal, eu me lembro também de uma coisa legal, é que mesmo aquelas, nós tivemos 10 aulas de geografia específica, né? E você estava em todas. Então, em uma semana, mas aí, em uma semana eu comecei a estudar, em uma semana eu estudei geografia para fazer a prova no domingo. Mas eu acho que só pelo fato de você ter participado daquelas aulas, daquelas 10, também te deu muita força, claro, né? Claro. E também nada é desperdiçável, né?
você lê Com o Caim, certeza. lê um José Saramago, né, o que te dá uma Gostei base demais. crítica, né, social, né, e tal. Né? E hoje você está fazendo uma faculdade que, ó, vou te falar com toda sinceridade, eu acho que ciências sociais é até mais o seu perfil do que psicologia, né? Eu acho que Verdade. é mais o seu perfil porque pela sua trajetória de luta, esse encontro, as ciências sociais, ela precisa desse encontro da biografia do aluno, né, com o que você vai se tornar como uma cientista social, né, como uma futura socióloga, antropóloga, cientista política. Isso aí são especializações que vão, né, te fazer fluir, né? E eu acho que você tem mais perfil de ciências sociais do que de psicologia. É interessante, né? Nós tivemos ano passado a aluna, né, a Juliana, que foi primeiro lugar em psicologia da UERJ, né? Primeiro lugar geral, né, de psicologia da UERJ, né, Juju? Que deu até entrevista aqui também, né? E a Ju, num primeiro momento, ela é formada em ciências sociais. Depois ela foi fazer psicologia, né? Muito interessante, né? Porque são... as ciências sociais, ela explica o homem em sociedade. A psicologia vai estudar a psique individual, né? O indivíduo na sociedade. O olhar é diferente, né? É diferente. Mas é complementar, né? Se em algum momento você quiser estudar também psicologia futuramente, é complementar, né? E me conta aí, e agora... Então, sei que você está no início, né? Mas como é que está essa trajetória aí nas 2, 3 semanas, né, de UERJ? Como é que está isso? Então, aí assim, acho que tudo contribuía para que as coisas não fluíssem, né? Porque aí, o que acontece? Foi um erro que deu muito certo, né? Porque eu acabei, assim, estou gostando demais, né? Mas no dia da matrícula, eu fui fazer a matrícula, eu estava me ardendo de febre, lembra? Até comentei isso, muito ruim. Mas fui, assim mesmo, fiz a matrícula. E assim, eu estou gostando muito. A única diferença mesmo é assim, não é porque são muita leitura. Ler muito, é muitos textos. Cada dia tem um texto que a gente já leu para levar para discutir em sala de aula, mas já vem com outro do professor para imprimir, para levar para a próxima, né? E, assim, os trabalhos também, eu já comecei a fazer trabalho, já comecei a entregar trabalho, eu falei, bom, vamos ver. Hoje eu conversei com a professora de sociologia e eu perguntei a ela, né, porque aí a gente não entrega o trabalho assim, a gente manda por e-mail, né? E aí eu perguntei a ela se ela lia tudo, ela falou, não, eu olho tudo direitinho, eu vou olhar até o seu, aí eu falei, você está acompanhando bem? Eu falei, estou dentro dos meus, né? Dentro dos meus limites, eu estou assim, porque é novo para mim. Sim. É uma coisa assim é aquela coisa, Francis, que a gente chama, né, de universidade. Né? É um universo totalmente diferente. Né? Não é uma escola, não é um curso, né? É uma universidade. Né? Mas que bom. E como é que você sente a acolhida dos alunos? É legal essa troca? Então, assim, tem mais jovens mesmo, né, do que assim, pessoas idosas. Tem. Na minha sala, quer dizer, na sala que eu estudo, tem mais ou menos umas 6 pessoas de mais idade, né? Assim, até além de mim. E o resto, mais tudo é jovem. Então, assim, eu vejo na hora da sair, assim, na hora... É assim, jovem chega atrasado, jovem sai a hora que quer, vai embora. Mas o idoso está ali, né? Assim, como que ele diz assim, é persistente. Fica até o final. Legal. Não, e outra coisa, né, que isso é muito comum também, tá? Eu vejo muito na universidade, quando eu era diretor de uma escola municipal que tinha PEJA, né? O PEJA, né? Quem terminava o PEJA era o aluno mais velho. Né? E na faculdade também. Quem termina a faculdade é o aluno mais velho. Né? Porque o jovem ele está naquele furor, né? Naquela coisa de chopada, de não sei o quê, do convívio social da universidade, que é uma coisa muito intensa, sem sombra de dúvida. Né? Ainda mais na UERJ, que tudo é integrado, né? Que está tudo no mesmo prédio. Né? Então tem essa coisa toda. Né? Mas
E outra coisa também, né? É o que eu comentei com um amigo meu, né? Hoje, né? Pô, você, depois de toda a tua trajetória, não vai desistir. Tá entendendo? É diferente, né? É diferente, porque é o teu sonho, né? Foi o que você lutou, né? A sua vida toda, né? O que você almejou a sua vida toda, né? Então, você a tua possibilidade de desistir é muito pequena, né? Vai ter dificuldade, claro, né? Sempre, né? É um outro universo, tá? E outra coisa, Franci, não ache que é difícil só para você, não. Qualquer aluno, quando chega na faculdade, é engraçado isso, tá? A gente trabalha muito com vocês, redação, redação, redação. Aí o aluno vai fazer uma prova, pode ter tirado 1.000 na redação do Enem, 20 na UERJ. Mas quando ele vai fazer uma prova de faculdade, é um outro tipo de texto, né? E eu fico assim, caraca, o aluno chega de lá do ensino médio e não sabe escrever. Então, a minha amiga Joana Bahia, que é professora da UERJ, né, de Ciências Sociais, ela sempre brinca, André, tu não está ensinando esse povo a escrever, não? Você que está lá, né? Então, assim, é difícil, tá? Mas não é impossível. E outra coisa, né? Cá entre nós, o teu curso Ciências Sociais, ele é muito prazeroso, né? Você vai ler coisas assim em antropologia que são deliciosas, né? É assim, conhecer outras culturas, é quase uma viagem, entendeu? Eu adorava as aulas de antropologia, adoro dar aula de antropologia, que parece que a gente está viajando, entendeu? Não, e a gente está conhecendo outras culturas, né? As culturas. Né? Assim, eu sempre gostei muito de sociologia, né? Isso aí é sem dúvida. Mas aí, assim, lá não tinha. Então, lá é assim, ciências sociais. Você saiu de lá, você se torna cientista naquela área que você escolher. Sim, sim. E me conta uma coisa. Sei que você está no início dessa trajetória, né? E como que você se vê, né, como atuante nas ciências sociais? Você sonha em ser professora, pesquisadora, pensa em fazer especialização. Quando eu falo especialização, pós-graduação, né? Lato sensu, mestrado, doutorado. Ainda está muito cedo. Professor, calma, o senhor está muito adiantado. Não, prof, independente de qualquer curso que eu fizer, assim, eu sempre tive em mente. Acho que devido às pedras que eu tirei do caminho, de tantos anos que eu passei afastada, então eu sempre tive em mente. Qualquer curso que seja que eu fosse fazer, eu iria fazer doutorado. Eu quero me tornar completa. Ah, que bacana, né? Que bacana, né? Eu acho isso muito legal, né? Porque, assim, às vezes, né? No outro dia eu escutei isso de uma menina de 17 anos, eu fiquei impressionado, né? Ela falou, eu quero chegar, e ela até me usou como exemplo, né? Eu quero chegar onde o senhor está, ou seja, no lugar mais alto, né? No lugar que você pode estar. E ela brincou comigo, ela falou assim, né? E com a sua simplicidade, né? Porque, assim, eu acho isso muito legal, né? Porque é você chegar lá, colocar o seu nome, né? O seu lugar, né? Mas sempre dentro da humanidade, né? Sem perder a humanidade, a troca, né? Aquilo que eu sempre falo com vocês e é de verdade, né? Eu acho que, assim, quando eu estou dando uma aula, por mais que eu seja um orientador de vocês, né? Mas eu aprendo. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula de Shakespeare esse ano, eu estou aprendendo com vocês, porque Shakespeare é vida. São situações do dia a dia que a gente, né, passa todo momento, né, 24 horas por dia. Né? Quando a gente está lendo Clarice Lispector, né, a profundidade daquela alma, né, daquela mulher, né, daquela pensadora, né, que ela coloca nos seus personagens, né, a gente está se conhecendo mais. Né? Então, isso é muito bom, França, é muito bom mesmo. E assim, você já se viu, né? Porque isso é muito legal também, né? Quando a gente sonha, né? O sonho é você fazer uma antecipação de uma visão, né? É isso, né? É a utopia, né? É o legal da utopia. Você já se viu em sala de aula? Eu já me vi. Assim, eu me vejo mais
no campo de estudo, né? No Pra campo de pesquisa, no campo, entendeu? Assim, pesquisa. é. De pesquisa. Mas eu acho, tá? Ó, vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que esse lado da licenciatura vai desabrochar. Não, assim, eu gosto, prof, mas assim, a questão é assim, eu vejo pela idade. Eu Não, vejo. mas olha só, que também é legal, né, pensar nisso. Vou te contar um pouco da minha trajetória, que é um pouco parecida com você. Quando eu estava no quarto período, né, eu fiz simultaneamente, né, faculdade de História e Ciências Sociais. Né? Na época você podia fazer 2 faculdades públicas. Né? Hoje já não pode mais. Né? O que acontece? Quando eu fiz, os meus amigos, vou te contar uma coisa que foi muito engraçada. Os meus amigos de faculdade, lá da UERJ, eles diziam assim: André nunca vai ser professor, André vai ser pesquisador. Eu sempre fui muito bom pesquisando, então, assim, eu sempre era monitor de turma, sempre estava participando dos projetos de pesquisa. Só que tinha um André que as pessoas não conheciam, né? Que era o seguinte: eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos. O curso Brasas me contratou com 16 anos e eu dava aula de inglês. Então eu já tinha didática. Olha que engraçado, né, Francis? Aí a gente foi fazer uma matéria que se chama didática, né? E prática pedagógica, eram 2 matérias. Né? Aí você tinha que dar uma aula. Né? Aí todo mundo assim, acho que a turma na época, eu tenho amigos ainda da minha primeira faculdade, né? Os meus amigos assim, e o André dando aula vai ser uma tragédia, né? Que ele é um pesquisador, ele nunca vai saber dar aula. Francis, eu dei uma aula, e eu já tinha recursos como professor de inglês, né? Eu já tinha recursos como professor. Menina, o professor de didática, né, que é um pedagogo, né? Ele levantou e aplaudiu a minha aula. Então, assim, ninguém acreditava que eu ia dar uma aula, né? Todo mundo me via pesquisando documentos, né? Escrevendo artigos, né? Fazendo um monte de coisa, né? E aquilo ali só potencializou. Mas eu acreditei, então, até então, porque, pô, você, quando tem 18, 19 anos, você acredita no que as pessoas dizem, né? Que eu nunca ia ser professor, né? Mas eu não lembrava que eu já era professor, né? De inglês, de outra coisa, né? Mas já era professor, né? E aquilo se potencializou. Sabe por quê? Eu acho que tem um momento, não é o teu momento, tá? Nem estou te pressionando para, né? Mas tem um momento que a gente quer passar tudo aquilo que a gente está absorvendo. Tá entendendo? Chega um momento que você estoura, né? Não, calma aí. Já estou muito cheio. É que nem um copinho enchendo d'água, né? Vai enchendo, até que aquela gotinha vai, né? Estourar, né? O copinho e vai fazer sair dali. E eu acho que, e vejo com toda sinceridade, né? Que quanto mais, né, mais idade o professor tiver, melhor. Né? Eu tenho uma amiga, vou te contar uma história muito engraçada, que é uma pessoa totalmente inspiradora. Ela se chama Vera Magalhães. Né? A Vera Figueiredo Magalhães, Vera Figueiredo, né? Que é o último nome dela é Figueiredo. Né? Ela deu aula, amiga, até 75 anos no estado. Ela tinha 52 anos de carreira, porque ela começou muito cedo. Né? E vou te dizer, os alunos tinham um respeito por ela que era sensacional. E olha que eu te digo, que eu sou o tipo de pessoa que quando eu entro em sala de aula, eles, qualquer idade, tá? Eles ficam quietinhos. Então, assim, me respeitam, mas ela eu achava sensacional, entendeu? Porque você pode pensar assim, uma pessoa mais velha, lá no meio dos jovens, eles adoram, porque você carrega uma história, né, uma biografia, que para eles é inspiradora. E muitas vezes eles não têm isso no dia a dia, né, em casa, na família, né? Isso vai desabrochar em você, não é pressão, não. Vai desabrochar. Né? Eles são muito acolhedores, né? Eles são jovens. E assim, não, assim, eu ainda não pensei em mim dentro de uma sala de aula. Eu dentro de uma sala de aula, mas assim, se eu tiver que dar, dependendo da especialidade que eu escolher, eu acho que eu vou ser uma professora completa. Sim. Porque eu quero ser bem específica, igual um professor que eu conheci, sabe? Que, assim, só não passa quem não quer. Legal, legal, legal. Né? Então, isso é muito legal. Né?
E me conta aí. E, então, gostei disso, saber disso, né? Você quer chegar lá no teu doutorado, né? No que te fizer apaixonar, né? Que a gente tem que se apaixonar pelo que a gente vai fazer, porque são muitos anos de estudo, né? Então a gente tem que estar apaixonado, né? Por aquilo, né? E, assim, nessa trajetória, já vai ficar um convite, tá? Quando você quiser dar uma aula, né? Professor, eu quero dar uma aula agora sobre isso, né? No curso, né? Já está convidado, ó. Quem sempre me pede isso também é o Emerson, né? O Emerson está fazendo faculdade de História. O sonho dele era fazer medicina. Ele se apaixonou por História, né? O Emerson, que é uma gracinha também, né? E ele está assim, professor, quando que eu vou dar aula? Eu fico, calma, Emerson. Que eu fico muito assim, não vou jogar, né, ainda o menino na cova dos leões. Calma, né? Não é assim, né? Deixa eu te orientar primeiro, a gente dá aula juntos, e aos pouquinhos tu vai ficando aí liberto, né? Mas é muito legal, é muito bacana ver, né, essa energia, né? E vocês que estão assistindo essa entrevista, gente, pegar essa energia da França, né? Olha que trajetória fantástica, né? Dos 17 anos, aí ficou 25 anos, né, por circunstâncias e contextos da vida do brasileiro, né? Que é o brasileiro lá Hoje, uma aluna, eu estava na biblioteca da escola, né, conversando com uma amiga minha, né, e uma aluna foi pegar o livro, que foi um livro de uma UERJ, já tem um tempinho, acho que foi em 2016, né, que é Morte e Vida Severina, né, que é maravilhoso. Maravilhoso o livro, né? E eu brinquei com ela, ó, vou te contar um pouquinho da história sem dar spoiler. Aí a menina ficou encantada, né? Só de eu explicar o que era o livro, ela, vou querer ler agora mesmo. Aí pegou e levou o livro, né? Eu acho que a literatura tem esse encantamento, né? E quem sabe encantar, né? Passa essa mensagem, né, para todo mundo. Então, ó, vocês têm que se encantar por essa trajetória. A França, que aos 17 anos, por circunstâncias da vida, não conseguiu estudar, voltou 25 anos depois, terminou o ensino, né, fundamental, que a gente chama hoje de ensino fundamental. Depois, 15 anos depois, fez o ensino médio e já engatilhou na faculdade, né? No Enem, na UERJ, na pandemia, né? Isso tudo no meio de uma pandemia, né? Então, assim, pensa bem, gente. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito em 2023, né, França? Você vai estudar isso na faculdade agora, né? Você vai estudar o Bourdieu, né? Que é aquela ilusão a ilusão do privilégio, né? Então, você jovem que está ali no teu cursinho, né? Que seus pais podem, né? Te possibilitam isso, né? Você estudar e só estudar, olha o privilégio que você tem, né? Não é fácil? Fácil não é, né, França? Não é. Né? Mas a pessoa tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar. Tem que se encantar, né? É aquilo que eu brinco com vocês, né? O que eu falo com vocês da aula de Hamlet, né? Eu brinco, né? Quem mandou vocês escolherem Clarice Lispector e Hamlet, né? Aí, como é que eu fico, França? Depois, segunda-feira, no final do dia, como é que eu fico? Exausto, né? A França me mandou uma pergunta simples, eu respondi totalmente desbilutado. Gente, segunda-feira, ontem, né, eu dei 2 horas de aula de Hamlet. Aí, Hamlet é um autor pesado. Eu tenho visto aí professores na internet, né, como eu estou cansado, gente. Eu já dei uma aula de Hamlet. Né? E depois, Clarice Lispector, né? Tu sai meio que minutinho, né? Minutinho, né? Mas é muito legal. Você vê que o aluno ele está entendendo, que ele está rindo, que a gente faz piada nas aulas, né, para deixar aquilo mais, né? É verdade. Né? Ficar mais gostoso. Franci, agora eu quero uma coisa. Manda uma mensagem aí para esses vestibulandos, né, independente de idade. Qual é a mensagem que a Franci tem hoje para esses vestibulandos? Bom, deixa eu te falar. Bom, para os jovens que estão, né, nessa trajetória, deixa eu tirar a mão da frente. Para os jovens que estão nessa trajetória, eu falo que sonhar é bom, quando os sonhos podem ser realizados, independente do tempo, né? Porque
é assim, quando você é jovem, você tem que aproveitar ao máximo. Eu acho que você tem que aproveitar o máximo de tempo que você tem e fazer isso, porque a educação te transforma. A educação te abre portas que sem elas você não abriria nunca. Te mostra um mundo diferente, te mostra que você é forte, que você é capaz de encarar o mundo lá fora. Porque enquanto você estuda, você vive naquele mundinho ali. Então, você tem que aprender tudo que você vai explorar lá fora. Então, a educação transforma, principalmente, o jovem que está se formando ou que está se encaminhando para uma universidade. É difícil, mas muitas coisas você tem que abandonar se você quiser. Não é abandonar, deixar de lado, porque em nenhum momento da minha vida eu me cobrei muito. Mesmo sabendo que isso existia dentro de mim, essa vontade, eu nunca deixei de fazer o que eu, assim, tudo, né? Sou uma dona de casa, sou mãe, sou vó, sou trabalhadora ainda, às vezes, né? Mas não deixei de fazer nada. Quer dizer, foi difícil? Foi, porque assim, foi mais difícil por ser tardio. Então, assim, jovem tem uma vida toda pela frente. 6 anos é pouco. Para quem esperou 20, 25, 40, não é pouco? É verdade, né? Então, às vezes, né? Tá vendo o exemplo da França, né? Se você for somar, né, os 25 mais 15, né, são 40 anos, né, de espera de uma coisa que ela sempre quis, que foi estudar, né, se formar, né, enquanto um ser humano melhor, né, um cientista, né, com esse olhar social. Né, e muitas das vezes o jovem fica assim, eu tive que estudar 4 anos para passar em medicina. Sim, gente, cada um tem seu tempo, né? Independente da sua crença, né? Para quem é cristão, né? Tudo está no tempo de Deus, né? Enfim, as religiões servem também para a gente pensar nisso, né? É um tempo, mas nunca é um tempo gasto, é um tempo que você está investindo em você, né? Hoje, por exemplo, entrou uma moça no nosso curso, né? Que ela já trabalha 19 anos, né? Como técnica de enfermagem, mas ela quer fazer um ensino superior em enfermagem, né? Para ela ganhar mais, melhorar a vida dela, né? E foi o que eu falei para ela, olha só, você está investindo em você. Educação ninguém te tira, o teu conhecimento ninguém te tira. O carro pode te tirar, a casa você pode, né, ser penhorada, né? Tudo pode acontecer com a parte material das nossas vidas, né? Mas é o conhecimento que você tem, a humanidade que você tem, a construção pessoal que você tem, né, frente à sociedade, isso ninguém vai tirar, né? Isso jamais, né, vai ser tirado de você, né? Então, olha que trajetória inspiradora da França, né? E eu acho que a França, né, vai ser a última pergunta que eu vou te fazer, né? Eu acho que hoje, né, depois que você chega, né, França, nessa trajetória que ainda tem muita coisa legal pela frente, né? Mas também te dá um afago pessoal, né? Olha onde que eu cheguei, né? Com todas as dificuldades. Você usou a metáfora da pedra, né? Me lembra muito Carlos Drummond de Andrade. Tem uma pedra no meio do caminho. Gente, você é jovem. A França teve várias pedras no meio do caminho. Não foi uma só, não. Não foi a do Drummond, não. A única pedra do Drummond, né? Mas olha só, ela pegou essas pedrinhas e construiu um castelo que se chama França. Não é isso, França? Verdade. E assim, eu valorizo muito esse castelo, né? Eu valorizo muito esse castelo, porque assim. Tem um ditado, França, africano, que quem traz esse ditado para a gente é o Miyakuto, né? O escritor Miyakuto. Ele diz o seguinte, né? Ele diz que é um ditado africano, eu acredito que seja realmente, né? Que diz assim: não importa a casa que você mora, mas aonde a casa mora em você. Verdade. Eu sempre fico arrepiado quando eu falo desse ditado, né? Porque, assim, a nossa casa pode ser de madeira,
pode ser, né, não ter uma pintura, mas aonde que a ideia de casa mora na gente, né? E isso que é o legal, né? Então, assim, olha que trajetória legal, né? O Rumo ao UERJ foi uma casinha para você, né? E você sempre vai ter esse lugar de afago, esse lugar de memória, né? Poxa, eu posso ir ali, né, e buscar alguma informação, né? E isso vai acontecer contigo, né? Estou fazendo uma prova, né, de Durkheim, né? Caramba, uma vez eu li alguma coisa lá no curso, né? E a casinha vai carregar, vai estar em você. Como futuramente a UERJ vai ser uma casa em você também, né? Vai ser um lugar da sua trajetória, um lugar de memória, né? Um lugar que te marcou, né? Que você vai carregar. A gente carrega memórias, lugares, pessoas, né? Pela nossa vida inteira. E a Franci nos ensinou muito, muito, muito. Franci, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que vai ser assim vital para que o jovem possa entrar ali no canal do Rumo ao UERJ, né? E assistir, né? E a gente tem, né? Eu acho que é uma coisa que é muito legal, né? A gente tem várias entrevistas que são, né? Eu vou até mostrar aqui para o pessoal, Franci. Várias entrevistas que são muito legais no canal, né? De pessoas que passaram por aqui e fizeram, né? Da nossa casinha, né? Uma casinha confortável, né? E que a gente traz aí memórias, lembranças maravilhosas. Ó, só esse ano aqui, ó, a Franci, que vai estar agora conosco, a Raquel, que tem uma história linda também, a Ayla, né? A própria Juliana Petrucci, maravilhosa, o Vitor Miranda, né? O nosso aluno com deficiência visual, fora as entrevistas do ano passado com Isabelle, né? Que foi nossa primeira aluna aprovada de medicina, né? Daniela Aguiar, né? Joelma, Matheus Gils, né? Então, são alunos, gente, que marcaram a trajetória do Rumo ao UERJ, né? Que estarão sempre nos nossos corações. E quando você, ó, chegar aqui, olha, Franci, daqui a 10 anos, ó, aqui no canal, né? Ai, eu vou desistir. Aqui é a minha casa. Procura o André, procura a Franci, procura, né, a gente, que a gente, ó, vai te dar bronca. Não é para desistir. Né? Persista, né? Busque o seu sonho. Esse é o Rumo ao UERJ, é uma construção coletiva. Eu disse isso no podcast, né, Franci? Você criou, né, as meninas me perguntaram, né, você criou o Rumo ao UERJ? Eu não, é uma criação coletiva. Eu só fui o orientador desse espaço, né? Sou o orientador desse espaço, né? E, ó, a Franci também, ela não sabe disso, né? Mas agora que eu vou estar revelando isso, né? A Franci sabe o quanto que eu tenho, quanto que eu quase desisti, né, nos últimos anos, né? Eu sempre dizia para a turma, gente, esse é o último ano, gente, eu estou muito cansado, gente, né? Como todo ser humano, né? A gente está cansado, gente, né? Não, né? Nunca me deixaram desistir. O senhor não pode desistir, eu ainda estou aqui. Nunca me deixaram desistir desse espaço que a gente constrói há muitos anos, né? É uma trajetória muito antiga, né? E muito valiosa, porque fala de pessoas, fala de vidas, né? De vidas de sucesso, de trajetórias, né? Como a Franci bem definiu, a vida nunca vai ser fácil, né? Para ninguém, gente. A pessoa pode ser um bilionário, né? Mas a vida vai estar com um monte de pedrinhas, né? O que vai te diferenciar é a maneira como você lida com essas pedras no caminho, né? E quem vai te ajudar a construir o seu castelo. Franci, muito, muito obrigado. Obrigada também, professor, por tudo que o senhor fez por mim, porque o senhor me ajudou muito. Como o senhor sabe, eu sou uma analfabeta digital. Nada, não. Agora, ó, seu próximo passo é cada vez melhorar, né, digitalmente, porque o ensino tende, né, a isso. Mesmo na UERJ, você vai ver, né? Vai ter algumas circunstâncias que o professor vai dar uma aula. Às vezes, a própria Joana, minha amiga, né, que trabalha na UERJ, de vez em quando ela dá aula digital, né? Então, assim, você vai ter algum momento que você vai, né, precisar, e você já está inserida, Franci, você está aprendendo, né? Ó, Franci, não é nada demais isso, né? De vez em quando eu pego os alunos, né? No outro dia eu peguei a menina, né? Vamos lá, entra aqui, vamos lá.
Sabe por quê? Porque é que nem você ter um celular novo. Ó, qualquer pessoa, Francis, se você me der um celular novo, pode ser um Samsung, que eu adoro Samsung, né? Se você me der a nova versão, nos primeiros dias eu vou ter dificuldade, é óbvio, né? E depois aquilo vai se tornando o quê? Familiar, né? E isso aí tu vai tirar, não tem, já está tirando, tá? De letra, não tenho dúvida nenhuma disso. Minha amiga, um beijo grande. Ó, tá sempre muito, muito, muito bem-vinda, né, aqui no nosso canal. Futuramente eu vou te chamar para outras coisas, hein, Franci? Ó, vamos fazer um passeio no centro histórico. Franci, vamos, né? Não sei o que lá. Ó. Franci, vamos dar uma aula aqui sobre racismo, né? Você que acabou de ler tá, o livro da faculdade. Vamos lá falar um pouquinho das minhas aulas. Tu acha que eu não vou te perturbar? Claro que vou. Beijo grande, minha amiga. Muito, 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 muitíssimo obrigado. Gente, beijo grande. Rumo ao leste. Vamos lá, vamos construir esse 2025. Valeu, minha amiga. Muito obrigado, senhor, pelos momentos bons e agradáveis que o Rumo ao UERJ me proporcionou. E foi através dele também que eu cheguei aonde eu queria chegar hoje. Isso aí. E ainda sei que vou até mais lá, né, no caso. Isso aí. Para os adultos, eu diria o quê? Que nunca desiste, nunca é tarde demais. Mesmo que não seja por uma profissão, que seja pela sua satisfação. Isso mesmo. Mas persista no seu sonho. Buscar o seu sonho. Beijo, minha amiga. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.